Ora, vamos passar então agora para o nosso terceiro vídeo e agora sim vamos começar aqui a organizar a programação, a construção da nossa base de dados para que ela possa dar suporte aos conteúdos. Lembrem-se que o objetivo deste exercício é fazer com que os conteúdos estejam armazenados na base de dados e são esses conteúdos que vão aparecer no site através de um pedido que irá ser feito à base de dados. Vamos então olhar aqui para o nosso código e vamos começar pela nossa primeira parte, pela primeira secção, que será a secção nada mais nada menos do que a secção que diz respeito ao head do nosso documento. Nós vamos programar este head aqui. Pronto, e a programação deste head, na realidade o que nós queremos fazer é uma substituição daqueles conteúdos que são conteúdos estáticos e queremos que eles passem a vir da nossa base de dados. Então nós vamos ter que criar evidentemente uma base de dados chamada ou com o nome band ou bands, né? Para poder guardar mais do que uma banda, se for o caso. Se tiver apenas esta banda, eu não preciso, mas eu vou aproveitar então aqui o projeto para permitir que este layout possa ser usado, por exemplo, por mais do que uma banda. Imaginem que eu tinha um projeto, mais ou menos, sei lá, uma cena de bandas de garagem e onde eu queria ter um template que fosse praticamente igual para todas as bandas e eu poderia então ter esse esquema montado. Um exemplo também idêntico, se eu tivesse se isto fosse um projeto, uma espécie de um diretório de restaurantes onde eu cumpria um template que era igual para todos, mas mudavam os conteúdos em função do restaurante. Neste caso aqui vamos fazer com que mude em função da banda. Por isso vamos criar uma base de dados com o nome banda, de band, que está aqui, banda, e depois vamos adicionar os campos ou as colunas que nós necessitamos. E assim, à primeira vista, as colunas que nós vamos precisar são as colunas title, a coluna, não precisamos assim do que está aqui, até nem precisamos de mais nada, porque é o único valor que vai variar, mas saibam que há outras informações que são importantes. Eu vou colocar apenas aqui dois metas, o meta name com o valor, portanto com a descrição, description, assim, description, e com o valor da descrição da nossa do projeto em questão, ok? Aqui, por exemplo, eu faço o describe band 1, pronto, vou fazer assim, criar mais do que uma banda, e depois vou fazer aqui um meta name para as keywords, tá? As keywords, que pode ser diferente de banda para banda. Posso ter bandas com tipos diferentes de aqui não é value, é content, tá? Content, estava errado, content, e aqui também é content, disparate, content, assim. E aqui keywords, por exemplo, pode ser pop, tá? Jazz, ok? São exemplos, não é caso, é de jazz. Exemplos de música, de estilos de música que estariam aqui nas keywords, que também está mal escrito, e agora sim. Description e keywords está correto. Isto significa o quê e porque é que eu fiz isto? Como eu vou criar uma tabela nova, aliás, vou criar a base de dados das bands, vou criar também uma tabela para a banda em particular. Então, na banda em particular, eu vou lá colocar o título, vou colocar as keywords e vou colocar também a descrição, certo? Pronto, então vamos passar para a base de dados para fazermos isto e damos aqui o salto à base de dados, com licença. Então, como é que nós chegamos à base de dados? Recordem-se que temos aqui aberto a nossa consola do USB Web Server, e aqui no phpMyAdmin nós vamos clicar e vamos entrar aqui com o USBW, que é a password deste acesso. Eu vou aumentar aqui um bocadinho para vocês verem melhor. USBW, tá? Vou executar. Pronto, e agora que estou no phpMyAdmin, eu vou criar uma base de dados nova. Pronto, e a base de dados vai se chamar bands, ok? Bands. Até podia ser GarageBand,
uma vez que isto aqui seria GarageBand, assim, GarageBand, pode ser GarageBand, pronto, vai ficar assim com este nome, e vou criar a base de dados, e agora vou criar a primeira tabela, e a primeira tabela é Band, ok, Band, o Band, e tem 4 ou 5 colunas, vamos deixar assim com 5, a primeira vai ser a banda, e da Band, que é auto-incremento. Recordem-se que este vídeo não é para estar a ensinar a fazer modelação de base de dados. Vou aproveitar aqui um bocadinho, mas tenho outros vídeos onde eu ensino a fazer isso, ok? Que é a implementação. Ok. ID band e agora o title. Temos então a descrição, description. Temos as keywords, okay? Keywords. Também, cuidado com a utilização do inglês, porque muitas vezes podemos estar a usar palavras reservadas para a base de dados e depois isso pode correr mal. Um dos exemplos é a palavra password, ok? Pode correr mal. Keywords, e aqui se calhar depois também para o favicon, no qual nós poderíamos ter mais do que um favicon, mas id band, title, description, keywords e mais o que é aqui que nós temos na estrutura, vamos ver. Não temos mais nada, não é? Title, description, keywords e o resto não precisamos de alterar. Vamos então deixar ficar só com estes 4. O facto deste não ter sido preenchido não é grave. Pronto, o título, a descrição e as keywords vão ser os 3 varchar. Vamos marcar aqui um valor qualquer para varchar com o 100, por exemplo. Pode ficar assim. E não se esqueçam que o auto-incremento tem que estar ali ativado. Eu vou só aumentar aqui um bocadinho para vocês poderem ver melhor. Então nesta fase, id band, title, description e keywords. Montada aqui a base de dados, só precisamos de guardar e temos a nossa tabela preparada, certo? A primeira tabela está preparada. Agora, nesta fase deste tutorial que eu estou a fazer com vocês, eu não vou fazer o back-office para registar, só vou fazer o front-end, tá? Portanto, eu estou a programar para obter os valores que estão na base de dados, ler da base de dados. Então, para isso, eu preciso de simular aqui, eu preciso de carregar dentro desta tabela os valores que estão no HTML, desta tabela aqui, perdão, desta tabela. Então eu vou inserir, pronto, só que eu para inserir aqui, eu tenho que fazer o seguinte, vir aqui ao VS Code e copiar, basicamente, olhem, de band, ok? Esta é a minha banda, eu vou pôr the first band, okay, vamos dizer que é the first band, como se fosse o nome da banda. Então vamos copiar, Ctrl, aliás, até podemos cortar mesmo, tá bem? Cortamos, e agora aqui, se vocês não se quiserem perder, até podem deixar aqui um sublinhadozinho, para saberem que é o que depois têm que fazer. E agora aqui, onde é que eu tenho está aqui a base de dados, não está aqui, vou desligar, depois ele deve estar aberto no outro separador, está aqui, ok, está num browser diferente, não tem mal. Pronto, vou então colocar aqui de first band, atenção, nunca preencher nada no ID, o ID é auto-incremento, o primeiro é sempre auto-incremento, também não tenho que vir aqui às funções, só tenho que fazer desta forma. E agora vou buscar os outros, esta descrição que está aqui, describe band 1, portanto eu vou fazer um Ctrl X e vou marcar aqui, vou passar para aqui, não, é neste aqui, e agora vou usar as keywords, deixa eu ver se desta vez sou mais ágil, vou cortar e vou meter aqui as keywords, aqui assim, pronto, vou então executar e tenho a minha primeira tabela, a tabela band com os registros na página. O que agora vai acontecer, como é evidente, deixa-me só analisar aqui, o que vai acontecer é que, ou o que aconteceu é que se eu salvar este documento, quando agora eu fizer aqui a pré-visualização, vocês notem que não têm ali o título da página, certo? Não há título, e se pedirem para ver a fonte da página, a origem da página, reparem o que aconteceu, não há título, não há content para
a description nem para as keywords. Isto vai ter que ser resolvido. Vamos fazer isso no próximo vídeo, onde eu vou fazer a programação da página PHP, portanto, para poder ir buscar o código à base de dados. Mas isso é no próximo vídeo, tá? Fiquem bem.